No universo de Naruto, as células do Hashirama são consideradas uma arma mega overpower, porque o Hashirama tinha um poder tão grande que ele podia se regenerar sem usar selos de mãos, além de ter uma reserva de chakra imensa. Mas apesar das células do Hashirama terem todo esse poder, controlar o DNA do primeiro Hokage é para poucos. Mas mesmo sendo difícil de se adaptar às células do Hashirama, ao longo de todos esses anos, houve alguns ninjas que conseguiram controlar esse poder. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os personagens com células do Hashirama. E galera, duvido que vocês se lembram de todos. E tem um carinha da lista que eu queria muito ver usando o poder do Hashirama, já que ele foi nerfado recentemente. Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. E galera, o DNA do Hashirama é mundialmente conhecido por ter um poder incomparável. O primeiro Hokage era temido por todos na sua época, por ter a habilidade de se regenerar de qualquer ataque sem usar selos de mãos, de forma instantânea. Outro motivo que tornava as células do Hashirama poderosa era porque ele era a reencarnação de Ashura Otsutsuki, além de ser um membro do clã Senju, que é conhecido por ter uma vitalidade enorme. Fora que com as células do Hashirama é possível manifestar o estilo Madeira, que sem sombra de dúvidas é uma das Kekkei Genkais mais poderosas de todas, ou até mesmo a mais poderosa. E graças a ela, o Hashirama desceu a madeirada no Madara com Susanoo e a Kyuubi ao mesmo tempo. Mas apesar de suas células terem todo esse poder, pouquíssimos ninjas conseguiram elas, porque é muito raro encontrar um ninja capaz de se adaptar a elas. Inclusive, Konoha no passado já tentou trazer de volta o poder do Hashirama, mas o resultado foi vários ninjas mortos. Mas não é novidade que todos os inscritos do canal Nerdificando são capazes de usar as células do Hashirama. Então já usa a liberação de madeira no botão de se inscrever no canal e ativa o sininho das notificações. Já desce a madeirada no like. Madara Uchiha. O Madara foi o primeiro ninja a usar células do Hashirama. Isso aconteceu em sua batalha final contra o Hashirama no Vale do Fim. No final da luta, o Madara literalmente mordeu o Hashirama e arrancou um pedaço de sua carne. Após voltar para o esconderijo completamente derrotado, ele cuspiu as células do primeiro Hokage e usou elas para se regenerar. E também cultivou elas na forma de um clone. E anos depois, quando já era velho, o Madara despertou seu Rinnegan e deu início a seu plano. E quando foi revivido pelo Edo Tensei durante a quarta grande guerra ninja, o Madara mostrou ser capaz de usar o estilo madeira do Hashirama de uma forma quase perfeita, podendo utilizar clones de madeira, invocando florestas gigantes e possivelmente podia usar outras habilidades do Hashirama. Além disso, ele mostrou ter uma regeneração muito semelhante à do Hashirama, podendo até trocar membros do seu corpo por partes do Zetsu branco, e ainda pode usar o mesmo modo sábio do seu rival, Obito Uchiha. Agora vamos falar do famoso ninja mascarado, o Obito. Ele também conseguiu usar as células do Hashirama, e isso aconteceu após ele ser atingido por uma pedra gigante, quando ele e o Kakashi tentaram salvar a Rin, e a pedra literalmente esmagou metade do corpo dele. E antes de ser aparentemente morto, ele deu seu Sharingan pro Kakashi. Porém, ele não morreu naquele acidente, de alguma forma seu corpo atravessou as pedras. Depois disso, ele foi salvo pelo próprio Madara Uchiha, que usou as células do Hashirama que ele cultivou na metade do corpo do Obito. E como consequência, o Obito pôde usar o estilo madeira do Hashirama e ganhou uma vitalidade impressionante. Isso pode ser comprovado pelo fato dele usar o Mangekyo Sharingan o tempo todo e mesmo assim não ficar cego devido ao uso excessivo. Ou seja, galera, uma das fontes do poder do Obito são as células do Hashirama. Danzo Shimura, também conhecido como o personagem mais odiado de toda a obra. E isso se deve ao fato do Danzo ter métodos muito questionáveis de defender Konoha, como por exemplo já ter tentado matar o terceiro Hokage ou ter feito Itachi matar todo seu clã, além de também se auto-intitular sexto Hokage. O Danzo conseguiu as células do Hashirama graças às experiências do Orochimaru envolvendo crianças e as células do primeiro Hokage. Ele ganhou um braço feito com células do Hashirama e com vários Sharingans, que depois foi mostrado ser parte de outro experimento do Orochimaru. Mas como todos vocês sabem, controlar as células do Hashirama é muito difícil. Tanto é que o Danzo perdeu o controle do seu braço e teve que se desfazer dele em sua luta contra o Sasuke. O Danzo é provavelmente o pior usuário das células do Hashirama, porque ele tinha um péssimo domínio sobre elas, além do fato dele ter um braço inteiro de Sharingan, o que dificultava ainda mais a vida do controle dele. É aquela, né? O Danzo tinha tantos poderes que não conseguia controlar todos.
quem faz muitas coisas não faz nada. Yamato. O Yamato é um dos poucos ninjas capazes de usar o estilo madeira do Hashirama. Ele foi o único sobrevivente dos experimentos macabros do Orochimaru. No passado, o Orochimaru sequestrou 60 bebês para fazer experimento com as células do Hashirama. E o Yamato foi o único sobrevivente desse experimento. Após isso, o Yamato passou a ser cuidado e treinado pelo Danzo e sua organização chamada Raiz. Ele teve uma infância muito difícil, porque ele era muito pressionado para dominar o estilo madeira. Mas felizmente, ele foi salvo pelo Kakashi e pelo terceiro Hokage, e ainda se tornou um membro da Anbu. Com as células do Hashirama, o Yamato é capaz de utilizar o estilo madeira de várias formas, podendo criar escudos ou manipular livremente várias vigas, além de ser capaz de criar várias casas. Durante a quarta grande guerra ninja, o Yamato foi sequestrado pelo Kabuto para ser usado pelo Zetsu Branco, que assim pôde usar a estátua de 1000 mãos do Hashirama. E após a guerra, é ainda mostrado que o Yamato ainda está fazendo missões, sendo vigiar o Orochimaru a principal delas. Orochimaru. O Orochimaru é sem dúvidas o personagem mais louco do anime. A grande ambição dele era conseguir a imortalidade, para assim conseguir dominar todos os jutsus e segredos do mundo ninja. Bem ambicioso o rapaz, né? Bom, no início dessa jornada foi em seus experimentos envolvendo as células do Hashirama. Ele literalmente sequestrou 60 bebês para isso, e quase todas essas crianças morreram durante os experimentos. E desses experimentos surgiu o Yamato, que foi o único sobrevivente dos bizarros experimentos do Orochimaru. E também foi graças a esses experimentos que o Danzo conseguiu as células do Hashirama. Mas também, o próprio corpo do Orochimaru tinha as células do Hashirama. Aliás, tem. E ele tem todo o seu corpo coberto por elas. Isso pode ser confirmado no episódio 366 de Naruto Shippuden, quando o Orochimaru reviveu os antigos Hokages. E o próprio Tobirama confirmou que o corpo do Orochimaru tinha células do Hashirama. E ele ainda é responsável por outro personagem ter células do Hashirama também, que é o próximo da lista, Kabuto. Outro dos personagens que tem células do Hashirama é o Kabuto. O Kabuto teve acesso às células do Hashirama após a suposta morte do Orochimaru pelo Sasuke. Depois disso, ele fundiu seu DNA com o do Orochimaru e de outros ninjas poderosos, inclusive do DNA do Hashirama. E isso pode ser confirmado quando ele sai do Izanagi do Itachi. E após isso, ele foi para o campo de batalha e salvou o Sasuke usando as células do Hashirama, como confirmado por ele mesmo. Shin Uchiha. Agora vamos falar do falso Uchiha, que era completamente obcecado pelo Itachi. O Shin Uchiha foi um dos experimentos mais bem sucedidos do Orochimaru. Ele é dono de uma genética única, porque o corpo dele permitia o transplante de qualquer tecido ou órgão. Ele era o antigo subordinado do Orochimaru, mas eles acabaram cortando relações. E a grande ambição do Shin era trazer os tempos de guerra de volta, porque ele considerava que a paz prejudicava a evolução humana. Inclusive, ele é um gênio, e prova disso são suas várias criações. O Orochimaru obviamente transplantou as células do Hashirama no Shin, porque o braço do Danzo tinha células do Hashirama, e o braço do Danzo era do Shin, Naruto Uzumaki. Algo que muitos podem esquecer é que o Naruto também tem células do Hashirama. Ele ganhou as células do primeiro Hokage após sua luta intensa contra o Sasuke no Vale do Fim. Nessa luta, o Naruto e o Sasuke usaram suas habilidades mais poderosas até os seus chakras acabarem. Ao final da luta, ambos estavam completamente esgotados, tendo os dois perdido um braço cada um. E é aí que as células do Hashirama entram. Os cientistas de Konoha, junto com a Tsunade, criaram duas próteses feitas a partir das células do Hashirama. O Naruto obviamente aceitou o braço, menos o Sasuke, que recusou como uma forma de punição e redenção. O Naruto esconde sua prótese com uma faixa para não chamar muita atenção. Porém, atualmente o Naruto tem uma nova prótese feita pelo Katasuki, que não tem as células do Hashirama. Mas e aí, será que essas células do Hashirama da prótese do Naruto estão no corpo todo do Naruto ou só na prótese? Será que o Naruto poderia usar as células do Hashirama? Eis a questão. Mas o maior poder que alguém poderia despertar é se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Com isso você tem acesso a todos os vídeos aqui do canal. Esse sim é um poder roubado, então aproveita para despertar esse poder também. Na tela está passando 2 vídeos maravilhosos. E um deles são todos os usuários do estilo madeira. E o outro são todos os usuários do Ceifeiro da Morte. Confere esses vídeos que estão completinhos. Valeu por assistir, beijos, fui!